A paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez para nós estudarmos o livro do Apocalipse. E nós estamos precisamente no capítulo 8. Gente, para você que não é inscrito no canal, se inscreve, o que mais? Curte, comenta e compartilha. Chama os seus irmãos em Cristo para cá, os seus amigos para cá, as pessoas que você ama para cá, porque não tem coisa melhor do que estudar a palavra de Deus. Então vamos comigo, abre no capítulo 8, fica atento, tá? E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E ele diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Depois da abertura do 7º selo, ao silêncio de quase meia hora, e ele viu os 7 anjos com as 7 trombetas. E cada trombeta dessa, gente, também é um acontecimento. Só que um acontecimento maior do que na abertura daqueles selos que nós vimos. E diz assim, no verso 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Primeiro há um silêncio de quase meia hora, depois ele vê 7 trombetas entregues a esses anjos, depois ele vê a oração subindo e Deus respondendo à oração dos santos, lançando a resposta de oração que causa terremoto, trovão, um efeito. Veja como poderoso é, sabe, a nossa oração, quão poderosa é. E ele diz assim, que agora os 7 anjos que receberam as 7 trombetas se preparam. Esses anjos, eles não iam agora formar uma orquestra, mas era o início de uma guerra, é um chamado a despertamento, sabe aquele negócio, pam, 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 é agora? Então, era nesse sentido que as trombetas seriam tocadas. Cada trombeta anuncia um acontecimento. E diz assim no verso 7: e o primeiro anjo tocou a trombeta. E o que aconteceu? E houve saraiva e fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das florestas, e toda a erva verde foi queimada. Todos nós sabemos que quando há um prejuízo na floresta, quando há um prejuízo na mata, nós sofremos com a poluição do ar. Nós precisamos, as plantas, elas executam o seu papel na natureza. Elas são muito importantes. E na primeira trombeta, elas já serão prejudicadas. Nós seremos prejudicados, porque uma terça parte da vegetação será aniquilada. E diz mais: e o segundo anjo tocou a trombeta. E o que aconteceu? E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte. Gente, não foi um monte, é uma coisa grande. Como? Não é um monte. É uma coisa que é tão grande que se assemelha a um monte. É uma coisa grande como um monte, ardendo em fogo. Dá para você imaginar um meteoro, né? E diz assim: e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Vida no mar não tem mais. Água poluída por esse meteoro ardendo em fogo que caiu lá. Água totalmente, a terça parte poluída. Peixes, quem vive de pesca,
as naus, né, os navios, a marinha, a economia, né, que tem coisas que ainda chegam assim. Então, tudo prejudicado na segunda trombeta. Terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e os homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Agora, como se não bastasse o mar, o rio também contaminado. Pessoas, né, morrendo por falta de água, pessoas morrendo envenenadas por aquela água, por isso que a água doce, que é a água do nosso consumo, né, se tornou amarga. Absinto significa isso. Gente, imagina aí na sua mente esse caos que está formado na grande tribulação, sabe? E pessoas ali vivendo esse negócio. É bem apocalíptico mesmo. Vamos continuar. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida, meu Deus, a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas dos luminares, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Sabe, os luminares que faz com que a gente não fique no escuro, nas trevas, terça parte deles não dará mais a sua luz. Que cenário apocalíptico. Diz assim, e como se não bastasse todo esse caos que vai acontecer, no verso 3 diz assim, e olhei e ouvi um anjo voar por meio do céu. Em algumas versões traz águia, voar por meio do céu, com grande voz, dizendo, 3 ais. Porque ainda faltam 3 trombetas. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Quer dizer, tá ruim? Ainda vai ficar pior. E assim nós concluímos o capítulo 8. Gente, a coisa é brava. Que Deus nos livre, que eu e você faça por onde não passar por isso, né? Eu sei que uns acreditam que vão passar, né? Mas, na escatologia pentecostal, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes de chegar a esse ponto. Mas tem pessoas que vão passar assim. Vão passar assim. A Bíblia diz que vai ser terrível. Pessoas vão procurar a morte e não vão achar. É uma coisa bem desesperadora mesmo, gente. Você consegue montar esse cenário na sua mente ali no capítulo 8. Pois é. E com isso nós concluímos o capítulo 8. E que bom que você perseverou estar até aqui. No próximo vídeo nós iremos para o capítulo 9, tá? Fica com Deus. Forte abraço. Deus te abençoe.